Olá, olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai debater a questão marxismo versus teorias decoloniais, para deixar claro de uma vez por todas que Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, Nelson Werneck Sodré, Franz Fanon e Companhia Limitada não são, nem poderiam ser decoloniais. Eles são marxistas anticoloniais. E para dizer que sim, há uma tradição marxista anticolonial e que ela é muito anterior às teorias decoloniais, descoloniais, pós-coloniais, contracoloniais e outras teorias similares. Chega junto, mas antes não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscreve, ativa o sininho, todo esse negócio que você já sabe. E se você puder, chega junto na campanha de financiamento do canal. Você pode estar fazendo pelo Pix, que o QR Code está aparecendo em algum lugar aqui na tela, pelo Apoia-se, que o link está aqui na descrição, ou pelo Clube de Membros, que o botãozinho está aqui embaixo. Seu apoio é fundamental. Chegue junto e simbora pro vídeo. Então, pessoal, desde que saiu o texto do Vladimir Safatli e de Douglas Barros debatendo, sobre as teorias decoloniais, pós-coloniais, descoloniais, contracoloniais, foi um rebuliço danado, né? Alguns por motivos óbvios e motivos justos, outros fugindo da crítica, outros levantando falsas críticas ao marxismo, falsas leituras do marxismo, fazendo falsas equivalências, falsas análises. Ou seja, o debate está muito poluído, muito por uma questão ideológica, talvez de um pretenso antimarxismo que seja muito dominante no campo intelectual, acadêmico e assim por diante. O fato é que esse debate é muito interessante, é muito importante, mas para poder a gente fazer esse debate de maneira justa, a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Para começar, a gente precisa falar um pouquinho o que são cada uma dessas teorias de maneira muito rápida e superficial, porque não vai dar tempo de entrar e o nosso foco serão as teorias anticoloniais marxistas. O ponto é que as teorias pós-coloniais que surgiram ali em torno dos anos 70, 80, trataram de se debruçar muito sobre a questão da cultura, do discurso, muito no bojo, inclusive de alguma influência marxista dos estudos culturais, ali do marxismo inglês, da questão discursiva, muito influenciada, por exemplo, pelo estruturalismo, pelo pós-estruturalismo Foucaultiano, por exemplo, da questão da representação, de como a partir da cultura e do discurso a gente produz representação. Você tem, por exemplo, autores como o Edward Said, Spivak, o Baba, todos eles, de certa forma, influenciaram esse campo que vai surgindo como um campo pós-colonial ali nos anos 70, 80 do século XX, 1970, 1980. Já nos anos 90, esse campo se desdobra em um novo campo de saber, né? Não um desdobramento tão óbvio, mas vão surgindo outros intelectuais com outras referências e vai surgir o que a gente chama hoje de teorias decoloniais ali nos anos 90 e vão se consolidando lá para os anos 2000, né? E vai tratar especialmente não só da questão da cultura e do discurso, mas do próprio campo epistemológico. Como a gente conhece a cultura, como a gente produz conhecimento sobre o discurso, sobre as representações, como o colonialismo produz um certo jogo de poder que influencia e que determina o campo de saber, ou seja, conceitos, sistemas filosóficos, sistemas teóricos, sistemas científicos que são de partida coloniais e que têm uma lógica colonizadora, porque a própria episteme é um reflexo do próprio campo prático que produz um campo de poder que é colonial. Então você vai ter autores como Mignolo, o Henrique Dussel, o Aníbal Quijano, que vão abrir os estudos decoloniais muito pelo campo da epistemologia, do campo do saber-poder. Saber é poder. Essa conexão que Foucault faz vai ser desdobrada, principalmente na América Latina, a partir dos estudos decoloniais, por uma lógica que pensa a epistemologia a partir da própria produção colonial. Ou seja, o campo do colonialismo produz uma forma de saber do mundo que ela em si já é colonizadora, né? Já é colonial. Ou seja, nomear também é colonizar, saber também é colonizar, limitar o campo do possível, do que é científico, do que é mítico, também é colonizar.
Lá para os anos 2000 para frente, esse campo decolonial vai continuar produzindo mais intelectuais, vai se desdobrando, e que bom, não acho ruim a priori, e se desdobra no que a gente chama de teorias descoloniais ali, vai se debruçar muito no elemento do poder que o campo decolonial pensou em associação com a epistemologia. Então, a partir do campo do poder, o campo decolonial vai pensar que a própria prática política dos sujeitos, ela mesma, ou seja, o nosso horizonte político, as nossas ideias de liberdade, de emancipação, de progresso, de desenvolvimento, todas elas são, de uma forma ou de outra, práticas políticas que já partem de um horizonte político colonial, ou seja, que partem de uma noção de liberdade, de desenvolvimento, de progresso, que nasceram na Europa e que nasceram no contexto da colonização. E por isso vão apontar para um núcleo possível de uma prática política descolonizada, né? Você vai ter uma influência muito grande, por exemplo, da Bell Hooks, né? Uma leitura que vai pegar um pouco do Frantz Fanon, né? Trazendo o Frantz Fanon, às vezes até esquecendo que o Fanon é marxista, né? Muita gente faz isso, né? Como se Fanon tivesse pego teorias decoloniais ou descoloniais e para poder complementar o marxismo, como se fosse possível, porque Fanon morre antes dessas teorias terem surgido, né? Então, essas teorias se aproveitam do Fanon, mas fazem uma leitura de um Fanon desmarxistizado, né? Um Fanon que perde o marxismo da sua teoria. E já no final dos anos 2000, início dos anos 2010, vai começar um crescimento, né, de visibilidade, até em decorrência também dessas teorias anteriores, do que se chama de teorias contracoloniais, né? Tanto fora do meio acadêmico, né? Ou seja, a necessidade de dar voz, né? Muito influenciado, por exemplo, pelos estudos subalternos, dos subalternos, né? Por exemplo, a Gayatri Spivak, uma filósofa indiana, ela vai falar, e é a partir do livro dela, né? Pode os subalternos falar, que surge o termo lugar de fala, né? Numa leitura que a Djamila vai fazer da Spivak, e aí você tem que ler a Spivak para avaliar se a leitura que a Djamila fez é boa ou não, do que a Spivak faz. Mas você vai ver surgir, por exemplo, intelectuais orgânicos fora da academia e que vão estar trazendo outros horizontes de emancipação, outros horizontes do que é liberdade, do que é sociedade, do que é se relacionar com a natureza, que são contra-coloniais por serem, inclusive, lógicas de formas de vida anteriores ao próprio processo de colonização. Por exemplo, quando a gente fala de Ailton Krenak, de Davi Kopenawa, o Nego Bispo, né, que apesar dos quilombos terem surgido no contexto da colonização, eles produziram uma forma de vida contra-colonial, uma lógica, uma forma de vida anticapitalista também. Então, as teorias contracoloniais, elas têm como objeto muito o que se chama de uma ontologia, que está muito ligada à virada ontológica na antropologia. Por exemplo, o Viveiros de Castro é um grande nome disso, que vai pegar, por exemplo, referências de Deleuze-Guattari, e a partir disso você vai ter uma conexão muito grande entre essa influência do pós-estruturalismo francês de Deleuze-Guattari para produzir uma antropologia brasileira que vai dar voz a um Ailton Krenak, a um Nego Bispo, a um Davi Kopenawa, ainda que essas pessoas tenham brilho próprio, um pensamento muito rico, muito próprio e que não é acadêmico e por isso muitas vezes é colocado como mítico, um saber menos científico e assim por diante. E não é isso que eu acho. Não acho que esses saberes são inferiores ao pensamento produzido na intelectualidade, entre aspas, né, acadêmica e científica, muito pelo contrário. Então a gente pode pensar outras formas de se relacionar o pensamento científico com o pensamento que vem de outros povos, que vem de outras formas de vida. O fato é que se abriu um campo muito ligado a esse campo do saber, poder e da virada ontológica que produz esse conjunto de teorias que surgem ali nos anos 70 e ganham cada vez mais relevância com o passar do tempo. O fato é que, com a polêmica surgida com o texto de Vladimir Safatli e de Douglas Barros, o que a gente viu foi uma tentativa de mostrar que, veja, o problema nem sempre é o marxismo, né? Alguns até colocaram o problema é o marxismo, porque o marxismo é eurocêntrico e todo esse tipo de coisa, mas o problema maior era como se o marxismo fosse em si europeu, porque nasce na Europa, e por ser em si europeu, ele necessita dessas teorias
para poder ter um impulso que seja crítico à colonialidade, porque pretensamente o marxismo seria eurocêntrico, seria pensado a partir da Europa, para a Europa e não para outras realidades. Quando, na verdade, tanto teoricamente quanto na prática, ou seja, na história, se a gente observar a história da humanidade, isso não faz nenhum sentido, né? O fato é que o debate atual tende a tratar, muitas vezes, e principalmente essas teorias que a gente falou antes, como um problema do colonialismo sendo algo cultural, discursivo, ontológico, às vezes identitário. Nem sempre. É importante dizer que nem sempre essas teorias são identitárias, né? Mas às vezes focando demais na dimensão da identidade. Com isso, a dimensão econômica, querendo ou não, seja para fazer contraposição com a leitura marxista ou não, terminou ficando cada vez mais escanteada. A leitura estrutural dos problemas do colonialismo e uma leitura sistêmica da dominação colonial do ponto de vista do poder econômico e do poder político que o poder econômico causa a partir da colonialidade acaba sendo, de uma maneira ou de outra, secundarizada. Quando não direta, mas indiretamente. Seja por uma não análise aprofundada do quanto a dimensão político-econômica dentro do capitalismo é central para se compreender a dimensão do próprio poder do capitalismo e, portanto, do poder colonial. Desde Marx e Engels, né, e há em Marx e Engels, de fato, momentos da sua obra onde aparecem traços eurocêntricos, principalmente na juventude, e que vai se tornando cada vez menos importante esses traços eurocêntricos com o passar do tempo, a tal ponto que na obra magna de Marx, na sua maior obra, um dos seus elementos centrais está justamente na análise da importância do colonialismo como central para se analisar o próprio capitalismo. Ou seja, há uma passagem de leituras mais eurocêntricas para uma crítica do colonialismo feita por Marx e Engels. E que ótimo que houve. E pode haver, porque não é porque uma pessoa nasce na Europa que ela está condenada a reproduzir o colonialismo. A crítica possibilita a superação do próprio eurocentrismo que está entranhado na comunidade europeia, no povo europeu, no modo de pensar europeu, e que pode ser ultrapassado por leituras não eurocêntricas de autores europeus, que há. Tanto que as teorias decoloniais bebem fundamentalmente de leituras europeias, como, por exemplo, Foucault, Deleuze, Guattari, Lévi-Strauss e assim por diante. Esse impulso crítico ao colonialismo, que aparece de maneira explícita e central no Capital, ele vai se desdobrando historicamente numa tradição marxista anticolonial e que está profundamente ligada aos conflitos e lutas reais do século XX. Inclusive, é impossível explicar as lutas e os conflitos do século XX sem compreender o desdobramento anticolonial do marxismo. Isso significa que não há autores marxistas eurocêntricos? Isso não significa que não há autores que flertam, que dialogam com o marxismo, como Zizek, que muitas vezes são eurocêntricos? Sim, existem. Mas o marxismo como um todo, o conjunto de autores marxistas, a tradição marxista, não é por toda eurocêntrica, nem em Marx e Engels. Essa tradição marxista anticolonial, que surge, portanto, se surge com Marx e Engels, muito anterior, podemos dizer quase 100 anos antes dessas tradições decoloniais, pós-coloniais, descoloniais, contracoloniais, explicam os conflitos do século XX, conflitos esses anticoloniais em África, Ásia e contra a dependência colonial que se desdobrou no marxismo da dependência aqui na América Latina. A tradição marxista anticolonial, portanto, ela é anterior às teorias pós-coloniais, decoloniais, contracoloniais, não apenas cronologicamente, mas politicamente, ao produzir processos reais de libertação nacional em África, Ásia e em vários lugares. Para o marxismo, o colonialismo, portanto, não é só um problema cultural e civilizacional ou epistemológico e ontológico, ainda que esses problemas epistemológicos, ontológicos e culturais do colonialismo também sejam importantes, e é importante que hajam teorias que se debrucem sobre esses problemas.
O problema é quando essas teorias que se debruçam sobre esses problemas negam a centralidade do capitalismo como o esqueleto que mantém o colonialismo de pé. Ou seja, o marxismo anticolonial é uma forma de ler o colonialismo como um modo de expansão da acumulação capitalista fora do centro europeu e norte-americano. Ou seja, como é que se dá o processo de acumulação capitalista fora do centro do capitalismo, nas periferias do mundo, na África, em Ásia, na América Latina? Como nós vivenciamos o processo de acumulação do capital aqui? A forma do processo de acumulação do capital nesses lugares se dá através do colonialismo. Agora, isso não significa que a gente não possa analisar os elementos eurocêntricos que há na obra de Marx e Engels. E eu vou citar um. Marx e Engels, eles compartilham em certos textos, né, um certo pressuposto eurocêntrico típico do século XIX, que aparece especialmente na visão ambígua, muitas vezes elogiosa, outras vezes críticas da noção de progresso, que é uma noção típica do projeto moderno iluminista. Não à toa, Marx fica no limite entre a crítica ao iluminismo e ser ele mesmo a versão mais crítica, mais radical e emancipatória do próprio projeto iluminista. Essa ambiguidade de Marx para com o projeto iluminista faz com que Marx e Engels muitas vezes tratem conceitos típicos do processo ideológico do iluminismo de maneira ambígua, sem ir na raiz epistemológica da produção desses conceitos, que são, sim, têm uma raiz colonial. Porém, essa ambiguidade não perde, não anula a potência anticolonial que aparece também em vários outros textos de Marx e Engels. Mas, por exemplo, nos textos de Marx e Engels sobre a Índia, Marx denuncia sistematicamente a brutalidade, a expoliação e a destruição social causados pelo colonialismo. E ele descreve a colonização como um processo de saque, de violência estrutural, de desorganização das formas sociais locais para manter o fluxo de acumulação do capital no centro do capitalismo, funcionando a contento. Marx identifica, portanto, o colonialismo como uma parte fundamental, como a alma da acumulação primitiva do capital. A violência colonial não é uma etapa superada pelo capital, mas ela é uma dimensão permanente da expansão capitalista, porque a expansão capitalista ela é colonial. E por isso que o capítulo 24 de Marx e o capítulo 25 falam exatamente da acumulação primitiva e do colonialismo. Ou seja, o reconhecimento dos efeitos modernizadores do capital aparece sempre para Marx atravessado por uma crítica profunda à barbárie colonial. Essa dubiedade de encontrar elementos modernizadores do capital, mas ao se modernizar, ele também encontra os elementos bárbaros do capital que mora no colonialismo, faz com que haja no marxismo, já nos textos de Marx e Engels, o impulso anticolonial que vai ser desdobrado por outros autores. A tensão, portanto, entre o progresso, muitas vezes elogiado por Marx, e a devastação social que estrutura toda a análise marxista do capitalismo se dá por um atravessamento central do que Marx descreve na sua leitura do colonialismo. É importante também destacar que esse desdobramento do impulso colonial marxista se dá pela virada leninista do marxismo. O leninismo traz e radicaliza ainda mais esses aspectos. Lenin, portanto, ele desloca o centro da Revolução Mundial da Europa para as periferias coloniais. Não só porque a própria Rússia estava sendo escanteada da Europa, como Lenin percebe que a grande maioria da população mundial, né, é uma percepção meio óbvia, mas às vezes precisam a genialidade de alguém para perceber o óbvio, né? Lenin percebe que a grande maioria das pessoas trabalhadoras do mundo estão nas periferias coloniais. Não é à toa que no Congresso de Baku, no início do século XX, vai ser mudado o fim do Manifesto Comunista. Ao invés de trabalhadores do mundo univos, trabalhadores e povos periféricos do mundo univos, né? Povos oprimidos do mundo univos. Alguma coisa assim é a frase, mas o fato é que essa inclusão
vem exatamente de uma demanda dos povos periféricos, dos povos que sofriam da colonização. E, portanto, Lenin traz essa virada fundamental. Se há um processo que pode levantar o mundo para uma revolução socialista, esse processo é a luta anticolonial. O colonialismo, portanto, passa a ser entendido como elo central entre luta de libertação capitalista e luta da libertação de um povo, de uma nação. E, portanto, o elo central da cadeia de dominação imperialista, que é uma formulação de Lenin, se dá justamente através da dominação colonial. Portanto, o marxismo, como a gente viu, desde Marx, passando por Lenin, não ignora a questão colonial. Muito pelo contrário, Lenin, inclusive, radicaliza essa questão. O imperialismo não é política externa, é uma estrutura econômica global que exerce seu poder através da política externa, seja ela militar, diplomática, sabotagens, golpes e colonização. Ou seja, a dominação colonial aparece como uma necessidade sistêmica do capital para a manutenção de uma acumulação monopolista e do poder imperial. As lutas anticoloniais, portanto, vão passar a ser vistas, a partir das formulações leninistas, como uma parte integrante de uma revolução socialista a nível mundial. A libertação nacional, as lutas de libertação nacional em África, Ásia, na América Latina, contra a dependência e a luta pela emancipação social se tornam indissociáveis. Libertação social e emancipação social passam pela libertação nacional. Portanto, o marxismo começa a atrelar a luta contra a colonização, contra as forças políticas e econômicas da colonização, à própria luta revolucionária. Isso vai acontecer direta ou indiretamente, sejam em processos de libertação nacional que tiveram o marxismo como base dita, explícita e notória, e outros que, sendo pan-africanistas ou sendo nacionalistas, mas que mantinham algum diálogo ou alguma influência com o marxismo, ainda que não fossem marxistas. A tradição marxista, portanto, ela vai cada vez mais rompendo com o eurocentrismo político que poderia haver na própria tradição marxista, e isso é ótimo. O nome disso se chama crítica, é exatamente a gente criticar o que a gente mesmo pensa. E o marxismo faz isso o tempo inteiro. Ele se livrou dos elementos eurocêntricos que havia na sua teoria para cada vez mais radicalizar e potencializar os elementos anticoloniais que haviam na sua teoria. E isso se desdobra quando a tradição marxista, ao romper com o eurocentrismo, reconhece o protagonismo político do poder das lutas no sul global. África, Ásia e América Latina passam ao centro da imaginação revolucionária e a gente viu isso acontecendo a partir da Revolução Russa. O que ocorre são ebulições de lutas próximas ou comunistas em vários lugares em África, Ásia e América Latina. A luta revolucionária acendeu a imaginação da luta anticolonial, assim como a luta anticolonial serviu de chama para acender a imaginação anticapitalista desses povos no mundo inteiro. China, Vietnã, Coreia e outras experiências também articularam marxismo, nacionalismo e luta anticolonial. A libertação nacional esteve indissociavelmente ligada a uma ruptura da dominação capitalista e, portanto, uma luta pela soberania de uma nação colonizada, que luta para se livrar dos poderes que a mantêm sobre a colonização. E esses poderes estão ligados ao capitalismo. E por isso a luta do capitalismo vai ser também uma luta anticolonial para esses povos. Movimentos como liderados por Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Samora Machel, Tomás Sankara, articulam marxismo e anticolonialismo direto ou indiretamente. Seja por uma adesão, seja por uma proximidade. A luta contra o colonialismo foi simultaneamente uma luta contra a dependência econômica. A Revolução Cubana, o sandinismo, Allende, as guerrilhas latino-americanas e no Brasil, a luta contra a ditadura no Brasil e a luta contra a dependência no Brasil, todas se articulam e tiveram como eixo gravitacional marxismo e libertação nacional. Ou seja, o que é que eu falo por libertação nacional? A luta contra
os resquícios da dominação colonial e contra a dependência que o imperialismo impõe através de práticas coloniais. Portanto, a crítica ao imperialismo norte-americano é um eixo central para a gente criticar e combater as formas de colonialismo do presente. E as formas de luta que a América Latina teve no século XX passaram pelo marxismo, tanto a nível da luta prática, pegando em armas, lutando contra os seus colonizadores, contra aqueles que querem nos manter na dependência, mas também a nível teórico, de formulações cada vez mais críticas, cada vez mais complexas, como, por exemplo, da grande tríade da teoria da dependência brasileira, que é a Teotônio dos Santos, Vânia Bambir e Rui Mauro Marini. Foram essas experiências, e não as teorias decoloniais, descoloniais, pós-coloniais e contracoloniais, que produziram derrotas reais e efetivas ao colonialismo. Se Burkina Faso hoje consegue expulsar o domínio francês e tem lutado e se mantido de pé, é porque é uma história de luta que passa pelo marxismo. E, portanto, que o marxismo fez sem nem ao menos saber da existência de teorias decoloniais, descoloniais, pós-coloniais ou contracoloniais. E eu não falo isso para diminuir essas teorias. Vocês sabem que eu sou muito aberta teoricamente. Eu não falo isso para diminuir essas teorias. Eu falo isso porque Marx não é só um defunto. Marx não se espanta, não é expulso, não tem que ser expulso de encruzilhada nenhuma, como as pessoas ligadas a essas teorias dizem. Porque foi através da tradição que Marx se abriu, que as lutas anticoloniais, que as lutas contra a colonização e contra o imperialismo, que mantém formas de dominação coloniais, foram travadas e foram muitas vezes vencidas. Ou seja, a luta contra a colonização concreta no século XX nasce da luta política, armada, econômica e não só simbólica e epistemológica ou ontológica. O colonialismo, portanto, ele revela uma dependência estrutural. A teoria da dependência, portanto, revela que o colonialismo não desaparece com a independência formal. É preciso cada vez mais radicalizar as lutas por emancipação. Ela se reconfigura, portanto, essas forças coloniais, como subordinação econômica e estrutural. A gente vê, por exemplo, que o Brasil é basicamente um fazendão do mundo. A gente não produz tecnologia para nada, enquanto professores universitários adoram falar mal contra o marxismo, mas vivem num país que não produz e não incentiva a produção intelectual ou tecnológica, porque a gente é um grande fazendão. E a gente é um grande fazendão porque o imperialismo usa da dependência como instrumento colonial, ainda que a gente não seja diretamente colonizado. A divisão internacional do trabalho, portanto, é um elemento chave de se compreender esses processos de dominação. E é aí que entra o que o Safatli colocou. Quando o Safatli diz que falta teoria do monopólio, ou seja, falta economia política, não é para apontar que teorias decoloniais, descoloniais, pós-coloniais, contracoloniais são inúteis, são ridículas, são fracas. Não. Mas do mesmo jeito que há problemas no marxismo, há problemas nessas teorias. E não apontar uma teoria, por exemplo, da divisão internacional do trabalho e de como impacta a divisão internacional do trabalho nos processos de manutenção do poder imperial, que é um instrumento colonial de nascência, a gente não vai ter como combatê-los. Porque a divisão internacional do trabalho reproduz ao seu modo a divisão e a dominação colonial do mundo em novas formas. Desenvolvimento e subdesenvolvimento não são só duas palavras que precisam ser ressignificadas do ponto de vista epistemológico, mas são polos de um mesmo processo de dominação colonial. Rui Mauro Marini, por exemplo, ele mostra que a periferia sustenta o centro por meio de uma intensificação extrema da força, da exploração da força de trabalho. E com isso você pode transferir capital desse excedente da superexploração para os centros capitalistas. O colonialismo econômico substitui o colonialismo político direto. E, portanto, a gente precisa derrotar os poderes econômicos desse colonialismo para poder fazer ferida no colonialismo. Sem ruptura com o capitalismo mundial, não há superação da dependência. E sem ruptura com os processos de dependência, a gente não vai romper com o capitalismo
de forma alguma. A descolonização, portanto, exige uma transformação da estrutura econômica, porque é a estrutura econômica que mantém de pé o colonialismo. Você pode mudar o sentido das palavras, mas se você não tirar o dinheiro de quem lhe domina, você vai continuar sendo dominado, mesmo que as palavras significam outras coisas. Como diz Marx na ideologia alemã, de maneira brilhante, não é mudando a fraseologia do mundo que a gente muda o mundo. É mudando o mundo que a gente muda a fraseologia do mundo. Portanto, as disputas epistemológicas sobre o saber, a crítica à razão, as críticas culturais são fundamentais, se acompanhadas de uma luta contra o poder econômico do colonialismo, que é o capital. O marxismo anticolonial, que surgiu lá no final do século XIX, nos últimos escritos de Marx, Engels, já de maturidade, com Capital e outros textos, vai se consolidar e vai se desdobrar e se radicalizar no século XX. As teorias pós-coloniais, descoloniais, decoloniais, contracoloniais, elas vão surgir, sobretudo, nas décadas de 70 para frente, como a gente falou. O marxismo anticolonial não apenas interpretou o colonialismo, mas organizou a luta daqueles que lutaram e que derrotaram o colonialismo muitas vezes. E que, quando não derrotaram, conseguiram fazer ferida, deixaram suas lições. As teorias decoloniais atuam hoje muito mais no plano acadêmico e cultural, na publicação de artigos, de livros, e menos na organização política. O que não significa dizer que não haja organização política. Eles também produzem organização política. Mas, majoritariamente, como a nível do que o marxismo fez, passa muito longe. E isso é uma constatação, não é uma crítica. O marxismo, portanto, ele trata o colonialismo como essa estrutura econômica global, como uma ferramenta político-econômica do capitalismo. Que o capitalismo se aproveita, se molda ao colonialismo, mas molda o colonialismo à sua imagem e semelhança também. Enquanto as teorias decoloniais, e aí eu estou botando todas juntas aqui, tá? Tendem a privilegiar a dimensão discursiva, epistêmica, ontológica, identitária, o marxismo ressalta que, ainda que tudo isso seja importante, eu sei que há marxista que ignora esses elementos, que secundarizam, que colocam essas leituras discursivas, epistêmicas, ontológicas como inferiores. O fato é que elas não são, mas precisam ser criticadas. Porque sem uma base de uma teoria que dê conta de atingir o esqueleto que sustenta o capital e o colonialismo de pé, qualquer crítica vai ser muito superficial, quando não performática. Porque sem a crítica radical do capitalismo, a descolonização tende a se reduzir a uma representação simbólica, a um ato de performance, a um ato identitário quase. A dominação material, permanecendo intacta, permanecerá intacto todo o resto da dominação epistemológica, ontológica, cultural, imaginativa e assim por diante. Porque as coisas funcionam de maneira dialética, mas dentro da sociedade capitalista é a economia que sustenta o poder. O capitalismo necessita permanentemente de novos territórios, de novas mercadorias, de fontes de trabalho barato, de superexploração, e o colonialismo é a forma dele conseguir essas coisas. Portanto, ele é regra e não exceção, e não um ato falho do próprio capital. Ele é uma regra do capitalismo. A pilhagem, a escravidão, o genocídio, a expoliação não são desvios da produção do capital, não são desvios do nascimento do capital, mas são mecanismos necessários para sua acumulação. A história colonial, portanto, revela o núcleo violento e bárbaro do capitalismo, mas que para lutar contra esse núcleo violento e bárbaro do capitalismo, que é o colonialismo, é preciso lutar contra o capitalismo. O domínio atual se exerce por meio da dívida, do capital financeiro, de cadeias globais de valor. O colonialismo vai assumindo cada vez mais formas sofisticadas e, às vezes, até menos brutais, porém, presentes cada vez mais na dominação econômica. Não à toa, o Traoré, lá de Burkina Faso,
já sofreu várias tentativas de golpe. Por quê? Porque o Traoré está expulsando os franceses da cadeia econômica de Burkina Faso. Ou seja, está cortando o sangue que alimenta o colonialismo francês, que é o capital francês, que se dava pela rapina de países africanos, como um deles, Burkina Faso. Ou seja, sem essa ruptura material, concreta, toda a lógica de libertação permanece superficial. O capital, ele é flexível para uma série de ataques. A independência política, portanto, a independência de um povo do colonialismo sem transformação econômica que finde a dominação do capital é apenas uma mudança de gestores da própria dependência, como a própria história mostra. Portanto, a tradição marxista construiu uma crítica profunda, coerente, eficaz ao colonialismo, passível de críticas com certeza, mas a sua força reside em identificar o núcleo da dominação colonial, que é a dominação econômica promovida pelo capital. Quem tem dinheiro tem poder, e quem tem poder coloniza. As vitórias reais contra o colonialismo no século XX foram conduzidas direta ou indiretamente por projetos marxistas. Não houve libertação nenhuma sem enfrentamento à estrutura do capital, direta ou indiretamente. Me citem uma, que ainda vai ser exceção. Me cite três, que talvez a gente comece a conversar. Em tempos de neocolonialismo financeiro, de aprofundamento da dependência, do capitalismo se tornando cada vez mais brutal, essa tradição marxista anticolonial se torna cada vez mais necessária. Portanto, descolonizar hoje significa, mais do que nunca, romper com a lógica da acumulação global. É óbvio, claro e evidente, eu vou fazer um vídeo sobre isso, que pessoas como Nego Bispo, Davi Copenaua, o Ailton Krenak, a Silvia Kuzikank, Spivak, Aníbal Quijano, são autores e autoras incríveis. São pensadores incríveis, instigantíssimos. O marxismo tem muito que aprender com eles. Mas eles não podem descartar o marxismo, não porque eu sou marxista, mas porque nunca um projeto colonial foi derrotado sem alguma interlocução com o marxismo. Porque sem a crítica do capital, toda descolonização se converte em decoração simbólica da dominação. Parafraseando Horkheimer, se você não quer falar de capitalismo, então deve se calar sobre colonialismo. Até o próximo vídeo.